E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que nós estamos aí nesse momento, né, de quarentena? Tô passando aqui para relembrar alguns pontos importantes que vocês precisam ficar ligados, principalmente vocês, terceiranistas, que estão aí nesse ano crucial, tá? Né, que vão ter os vestibulares, os Enem, os SSA, tudo que vocês já sabem muito melhor do que eu. Vejam só, o que é que eu quero conversar com vocês. Acabei de fazer um vídeo sobre alguns assuntos que também são importantes para vocês. A construção do saber histórico, certo? A pré-história, lembrando algumas características da pré-história, além também de fazer uma análise rápida, direta, tá? Sobre as civilizações hídricas, as chamadas civilizações orientais, e falei um pouquinho sobre Grécia. O que é que acontece? Para a gente não ser repetitivo, eu não vou falar das mesmas coisas. Então eu estou pedindo para vocês que, se interessar vocês, e eu sei que interessa, tá? A galerinha aí do terceiro ano, dos pré-ENEMs, né, dos pré-vestibulares da vida, dá uma olhada lá no vídeo. Eu vou colocar assim, na hora que eu for colocar a descrição, assunto relacionado com o primeiro e terceiro ano. Aí vocês já sabem que pré-ENEM, pré-vestibular, tudo que se enquadre vai ser interessante para vocês do ponto de vista histórico, certo? O que é que a gente vai fazer hoje? Eu vou trabalhar um pouquinho Roma, digo e repito, eu não tenho como passar aqui uma hora, né? Vai ficar cansativo, vai ficar chato, enfadonho, lógico, concordo com vocês. Para mim também vai ficar cansativo. Então eu vou focar em pontos importantes. Além também da transição ali, né, para a Idade Média, pontos importantes nessa transição, como se deu essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, pontos que vão delimitar essa Idade Média, certo? O que a gente chama de Alta Idade Média, falar um pouquinho ali da formação, né, do desenvolvimento, da evolução dos bárbaros, assim também como os árabes, certo? Os francos, tudo isso. Agora, bem rapidamente, porque nós não temos todo o tempo do mundo. E não podemos esquecer da outra frente que é importante para você, que é a frente do Brasil. Então, dá uma olhada lá no outro vídeo que a gente acabou de filmar, né? A gente vai colocar aí os 3 vídeos, na verdade, de uma vez só, no nosso canal. Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque é importante. Fale, critique, deixe elogio, fale o que vocês quiserem. Eu acho que isso aqui é um elo, né? É um importante elo de comunicação, e nós estamos prontos sempre para estar ouvindo, seja elogios, seja críticas, e isso é importante para que a gente possa crescer. E a gente precisa perceber que nesse momento esses canais das redes sociais, eles são imprescindíveis para a gente, tá certo? Então, professor Júnior, faz uma aula sobre Revolução Industrial, Júnior, faz uma aula só sobre isso ou sobre aquilo, eu queria relembrar aquele ponto. Traz esses detalhes para a gente, traz esses exemplos que a gente vai estar construindo para vocês isso nessa quarentena, tá? Estou à disposição de vocês. Então gostaria de começar, como eu já falei, pela frente B, que é a frente 2, certo? Como é chamado normalmente a história do Brasil, porque ela vai se enquadrar a partir ali do final do século XV, com o início do século XVI. Quando a gente fala no final do século XV, porque nós vamos ter, no final desse século, ou seja, do século XV, algumas características importantes. Nós temos ali, no contexto, nós temos as especiarias, o comércio das especiarias. Lembrando que isso se intensificou bem mais depois do século XI com as cruzadas. Mas o que eu quero falar é o seguinte: existiam 2 cidades italianas, Gênova e Veneza, né, que detinham o monopólio dessas especiarias. Para o que é isso? Só essas 2 cidades iam até as Índias, né, a Calicut, traziam essas especiarias, pimenta, cravo da Índia, coisas desse tipo, e revendiam na Europa. Portugal e Espanha
se ligaram nisso e disseram: quero também entrar nessa parada, eu quero ganhar dinheiro com isso. Então o que é que eles começaram a pensar? A gente precisa criar estratégias para conseguir novas rotas comerciais. A partir desse pensamento, nós temos aí o desenvolvimento das expansões, né, marítimas europeias, as chamadas grandes navegações. E aí o que é que eu quero trazer para vocês? Dois desenvolvimentos distintos. Portugal sabia que não podia passar pelo mar Mediterrâneo e chegar até as Índias. Seria até um caminho mais viável, seria um caminho mais rápido, mas as cidades italianas não iriam deixar que isso acontecesse. Então eles pensaram em contornar todo o continente africano até chegar a Calicut, certo? Esse contorno, essa voltinha que eles vão dar no continente africano, historicamente vai ser conhecido como périplo africano, certo? Então, eles vão demorar, isso não foi de uma hora para outra, isso não foi de um ano para o outro, eles vão demorar décadas para poder chegar a Calicut, mas eles vão conseguir lograr êxito nessa rota comercial. Vizinho a Portugal, né, dentro desses países ibéricos, nós temos ali a Espanha. A Espanha queria também chegar às Índias. Passar pelo continente africano não tem condições. Passar pelas cidades italianas, sem possibilidade. Então surge a visão, ou melhor, surge o pensamento aí de Cristóvão Colombo, a ideia de Cristóvão Colombo, defendendo a esfericidade da Terra. Se a Terra é redonda, eu vou viajar para o Ocidente para contornar toda essa Terra e chegar ao Oriente. Conseguiu o financiamento da rainha, né, da Espanha ou dos reis espanhóis, e ele conseguiu partir, né? Segundo ele, iria dar uma volta ao mundo para poder chegar às Índias, o que não aconteceu. Todos nós sabemos que ele bateu em continente, pensando ele que havia chegado nas Índias, mas na verdade Colombo descobriu um novo mundo, tá? Esse novo mundo depois vai ganhar o nome de América, em homenagem a outro navegador chamado Américo Vespúcio, tá certo? Então só para vocês lembrarem isso aí. Quando a América foi descoberta, como eu já falei no início, chamado de Novo Mundo, havia outra questão agora. Bem, como é que nós vamos dividir esse continente, esse novo mundo? E aí surge alguns acordos. Falei para vocês sobre a BIC, a Bula Intercoetera, onde nós vamos ter ali, a partir do referencial da ilha de Cabo Verde, 100 léguas, passa-se um meridiano. Esse meridiano cruza exatamente o mar, né, o Oceano Atlântico, e a Espanha, essa foi a proposta indecente da Espanha, diga-se de passagem, porque Portugal não gostou nada. O que ficou para o Oriente é de Portugal, o que ficou para o Ocidente é da Espanha. Ou seja, pela BIC assinada em 1493, Portugal não teria direito a nenhuma fatia desse bolo chamado Novo Mundo. Portugal prontamente disse: não aceito tal acordo. Ao invés de 100 léguas, nós vamos estender um pouquinho mais essas léguas. Então nós vamos a 370 léguas. E aí surge a assinatura do famoso TT. TT, o que é TT, Júnior? Tratado de Tordesilhas. Um acordo que foi assinado em 1494, com o intuito de dividir o Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Daí surge o território que Portugal vai ganhar, que depois vai ser chamado de quê? A terrinha, a terrinha. Brasil, galera. Brasil. Tá certo? Então, a partir desses detalhes, nós temos aí início o processo de colonização. Detalhe, o processo de colonização do Brasil, ele se iniciou em 1530. Mas por que Portugal não deu tanta atenção a esse território? Porque o comércio com as Índias estava muito bem, obrigado. Para que Portugal ia se preocupar com esse território? Não tinha nenhuma necessidade. Só a partir de 1532 nós temos, de fato, a consolidação dessa colonização. Tá certo, galera? Então, dica: no início de 1500 a 1530, nós temos um período que vai ser chamado de pré-colonial, onde Portugal não se interessou muito
por essa colonização, porque o comércio com as Índias estava muito bem, obrigado. A partir de 1532, eu tenho de fato o processo de colonização. Seguinte, quando começa o processo de colonização, Portugal queria, né, colonizar sem ter ônus, sem ter gastos. Como fazer isso? E aí veio o primeiro processo de regionalização do território brasileiro chamado de, muito bem, capitanias hereditárias, ou seja, vários grilhões de terra que foram divididos entre donatários, né? Esses donatários tinham o objetivo de colonizar, tinham o objetivo de povoar, né? Plantar, né? Criar animais, certo? Mas sabendo que essa terra ainda era do rei de Portugal. Bem, logo no primeiro momento, o rei de Portugal pensou até que iria vingar, ou seja, que iria dar certo. Não deu, tá? Esse processo de capitanias hereditárias nós podemos dizer que seria um poder descentralizado, porque cada um donatário tinha acesso às suas capitanias. Nós sabemos aquela história que só vingou duas, ou seja, São Vicente e Pernambuco. Por que isso aconteceu? Normalmente a gente fala porque os donatários vestiram a camisa das capitanias hereditárias e os outros não quiseram arriscar, tá certo? Vendo que não deu certo, as capitanias hereditárias, o que é que acontece? O rei de Portugal vai criar outra estratégia, onde nós vamos ter a centralização do poder na figura dos governadores gerais, tá? Então, os dois primeiros momentos do século XVI, nós temos aí as capitanias hereditárias e também os governadores gerais. O que é importante entender quando os governadores gerais chegam? Primeiro ponto, que há uma mudança na estratégia administrativa. Nós vamos ter a centralização do poder. Esse governador geral, ele vai ser auxiliado por outras pessoas. Um que vai fazer a segurança, um que vai controlar a justiça, outro que vai controlar a questão dos impostos. Outro detalhe importante, junto com esses governadores gerais, começam a vir os jesuítas, os padres jesuítas da famosa Companhia de Jesus, que foi criada por um padre espanhol chamado Inácio de Loyola e tinha como principal objetivo exatamente a catequese, a catequização dos gentios, ou seja, dos indígenas. Tá? Há quem chame também de cristianização. Bem, o fato é que a Companhia de Jesus, né, ou os jesuítas, como ficaram conhecidos historicamente, eles vieram para cá com o intuito de cristianizar essa população nativa do Brasil. Por quê? Porque o nativo que estivesse cristianizado seria mais fácil no processo de escravização, tá? Outro fato importante já no início dessa colonização é você lembrar que o primeiro ciclo econômico foi do pau-brasil. Foi um ciclo econômico que foi, bem, o que Portugal achou para poder ganhar algum dinheiro. O que é que o pau-brasil servia? Para se produzir, extrair uma resina, né, avermelhada, que servia para tingir tecidos, basicamente isso. Aí você tem um conceito de estanco régio e o conceito de escambo, tá? Que é, na verdade, a partir do momento que os indígenas trabalhavam, ganhavam bugigangas, pedaços de espelhos. Na verdade, era uma troca monetária, não existia um trabalho assalariado. Era um trabalho que não existia pagamento e era feito por trocas, daí o escambo. Outro detalhe importante, com a chegada dos governadores gerais, se inicia também o processo da indústria açucareira. Então, um detalhe importante é a formação, já nesse momento, desse contingente administrativo, desse contexto todo administrativo que vai ser formado e que vai dar origem a um dos maiores ciclos e um dos mais importantes na história do Brasil, que é o ciclo do açúcar. Tá certo, galera? Gostaria de destacar, só para a gente finalizar esse primeiro momento aí, tá? Porque eu só estou destacando pontos importantes do século XVI no processo de colonização, a questão do exclusivo comercial. Alguns chamam de exclusivo colonial, outros também chamam ainda de pacto colonial, onde nós tínhamos ali uma colônia que só poderia comercializar com a sua metrópole, tá certo? Então essa metrópole vinha até a colônia, pegava matérias-primas, essas matérias-primas eram transformadas em manufaturados e essa metrópole vendia esses manufaturados para a sua colônia.
Júnior, a colônia poderia comprar de outra metrópole? Não. Existia um respeito muito grande quanto a isso. Então o comércio era só exclusivamente feito com a sua metrópole. Bem, o que nós chamamos de pacto colonial, tá certo? Então essas foram algumas dicas aí de história do Brasil para você que está nessa reta, né, nesse ano tão importante para o pré-ENEM. Se liga, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha, dá aquela moralzinha pra gente, aquela curtida, dá sugestões também de vídeos para que a gente possa estar sempre abastecendo aqui o nosso canal no YouTube, tá? Outro detalhe importante que eu falei que ia falar também foi sobre o Império Romano, tá? O Império Romano ele vai ter 3 fases diferentes. A fase inicial do Império Romano, na verdade, desculpa, a fase inicial de Roma vai ser a monarquia. Depois da monarquia, nós temos a república e, por fim, nós temos o império, certo? O império. Vem cá, bebê. O império. O que é isso? Tá, vem cá ficar com o papai aqui um pouquinho? Não, correu, não quer não, ficar não. Isso. Certo? Então, só lembrando, são 3 fases que não são curtas. Nós temos a monarquia, cerca de 7 reis ali, etruscos. Nós temos a república, que é um período de vários conflitos sociais, de muita confusão, tá? Eu ressalto sempre, nesse período republicano de Roma, a questão dos conflitos, principalmente entre os dois estamentos da sociedade romana, onde eu tenho os patrícios e os plebeus. Vejam quais foram as conquistas desses plebeus, o que foi o tribuno da plebe, como os plebeus começaram a ganhar direitos através de conflitos. Outros pontos importantes, a política do pão e circo. Há quem diga, galera, que até hoje nós temos essas práticas, não é? Até hoje nós temos essas práticas, não do mesmo jeito, não colocando espetáculos em coliseu, onde a gente vai ofertar lá pão e trigo, não é isso. Mas muitas vezes nós temos alguns eventos nacionais que muitas vezes servem para ofuscar conflitos políticos, daí a política do pão e circo. Galera, a república tem muita coisa, tá? Mas a última fase talvez seja a mais importante, porque sempre que a gente fala em Roma, a gente fala em Império Romano. E, na verdade, o Império Romano só surgiu na última e terceira fase. Vai ser o apogeu, a parte mais importante, mas também um processo de decadência que vai fazer com que esse Império Romano venha a cair, tá? Lembrando que esse Império Romano, ele foi tão imenso, que delimitou aí os 2 marcos para a Idade Média. Eu tenho em 476 a queda do Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, e em 1453 a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla. Então, dois limites que falam sobre a Idade Média, tá certo? Eu queria destacar, só para a gente terminar aí, a importância que alguns povos germânicos tiveram. E aí surge a figura de Carlos Martel ou Carlos Magno, que vai representar o Império Carolígio, os francos, tá? O Império Carolígio ele foi muito importante, principalmente porque ele fez alianças com a Igreja Católica. Então, é um povo germânico que percebeu que para existir e para evoluir, precisava desse contato com a Igreja católica, certo? E ele realmente fez esse contato. Outro destaque importante é a questão do islamismo. Os islâmicos, após a morte de Maomé, e aí é importante você lembrar como surgiu Maomé. Detalhe importante, relembra o que foi a Hégira, o deslocamento que Maomé fez, né? Ele sai de Meca e vai para Yatreb, Yatreb passa a se chamar Medina, a cidade do profeta. Esse deslocamento, essa fuga, que na verdade foi uma fuga, vai marcar o ano 1 do calendário muçulmano. Então, assim, são detalhes importantes, mas, certo? Outro fator importante que você deve se lembrar é que, a partir do momento que houve o falecimento de Maomé, esses muçulmanos começaram a se deslocar
em relação ao norte da África, chegando até a Península Ibérica. Inclusive vão dar origem entre o século XII e século XV, finalzinho ali do século XV, a Guerra da Reconquista. Tá certo? Só para a gente finalizar hoje, lembrar do conceito de feudalismo, onde eu tenho a união de duas culturas distintas, o colonato dos romanos e o comitatus dos povos germânicos. A união do colonato com o comitatus deu origem a esse processo, a essa forma econômica, política e social, né, que foi legitimada pela Idade Média e que historicamente é chamada de feudalismo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dá aquele belezinha pra gente, critica, fala alguma coisa, elogia, dá sugestões de vídeos, porque a gente está aqui para satisfazer as suas necessidades nessa quarentena e pedir a Deus que tudo passe logo e que nós possamos, na verdade, daqui a um tempo, se Deus quiser e permitir, estarmos juntos novamente em sala de aula. Valeu, galerinha, e manda aí o que vocês querem para as próximas aulas. Fui!